Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Professor Júlio César aqui para mais uma aula de geografia. Então, desta vez falaremos um pouquinho sobre os tigres asiáticos. São alguns países que formam essa configuração, tá ok? Só que antes eu gostaria aqui de chamar a atenção para o Japão. Mais uma vez tratar aqui algumas questões que estão diretamente ligadas à configuração econômica e política desses países que iremos falar daqui a pouco, tá ok? Então, o Japão, como a gente havia falado nas aulas anteriores, ele é conhecido como o gigante do Oriente Médio. Pois é, apesar do seu tamanho pequeno, como eu colocava em aulas anteriores, o Brasil, por exemplo, é mais de 20 vezes maior que o Japão. Só que o Japão, apesar de seu tamanho pequeno, é um país rico e desenvolvido, é um país que tem uma força econômica mundial, é um país que desenvolve cada vez mais, economicamente falando, socialmente falando, politicamente falando, exerce sua influência no cenário mundial, tá ok? Então tem toda uma estrutura que foi formada, mesmo em período de guerra, mas que configurou o país como uma grande potência mundial, hoje ocupando a terceira maior economia. Só perde para os Estados Unidos, né, que é a grande potência mundial, o país mais rico do mundo, e também a China ocupando aí o segundo lugar com relação ao desenvolvimento econômico. Então por que falar do Japão? Porque foi o Japão que deu base aos tigres asiáticos, que foram 4: Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul. Hong Kong tem uma colocação especial que a gente vai ver a explicação daqui a pouco, tá ok? Então, para enfatizar a questão do Japão, é interessante que a gente revise como ele foi configurado ao longo da história e quais foram as estratégias utilizadas para que ele se tornasse uma grande potência na atualidade, mesmo com tanta dificuldade que eles passaram, como eu falei, num período de guerras, né, e também na sua configuração natural. Por que configuração natural? Porque é um país localizado numa área muito estável, uma área localizada no encontro de 3 placas tectônicas, que vez ou outra ela acaba se chocando e provocando tsunamis, terremotos, dentre outros fatores naturais que provocam impactos muito negativos naquela região, tá ok? Também é uma região pobre, eu posso dizer assim, com relação a recursos energéticos, e eles acabam aproveitando, digamos assim, outras fontes de energia, outras formas de energia, como a energia nuclear. Diferente do Brasil, eles não têm áreas planálticas, ou seja, que favorece a queda d'água, formando ali as represas e, consequentemente, as usinas hidrelétricas, tá ok? Como o relevo é plano, ele não dá essa condição natural para que se possa investir nas usinas hidrelétricas, tá ok? Então, praticamente toda a energia utilizada no Japão, ela vem de usinas nucleares. Então, colocando aqui um ponto mais importante para que a gente possa explorar os tigres asiáticos, é a famosa era Meiji, tá ok? Essa era foi justamente o marco do desenvolvimento japonês ao longo da história. Então foi ela que deu toda a base desse desenvolvimento e desse potencial que o país ele apresenta hoje. Vamos lá. Para a gente entender a era Meiji, primeiro ponto, a indústria. Então todo país desenvolvido ele tem uma base econômica muito forte, baseando-se na indústria. Ele pode ter uma base agrária, como no caso do Brasil, o próprio Japão ele planta muito, a China planta muito, né? Tem a agricultura de base, podemos colocar assim. Mas a indústria é um ponto muito forte, principalmente quando se relaciona à tecnologia. O avanço tecnológico realmente foi uma coisa absurda, não é? O nível que eles alcançaram e que se apresentam na atualidade. Mas para a gente entender como é que funcionou o processo industrial no Japão. Primeiro ponto, abertura comercial no século XIX, sobre a pressão dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos. Pois é, hoje o Japão ele é o principal aliado capitalista na Ásia e isso influencia no mundo inteiro. Claro que hoje ele tem a sua autonomia, mas ele exerceu, ou recebeu, melhor dizendo, uma forte influência por parte dos Estados Unidos. E observe que o Japão ele foi inimigo na Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, praticamente todo destruído. Quem não lembra aqui das bombas em Hiroshima e Nagasaki, as cidades praticamente ficaram dizimadas, destruídas, provocou muitas mortes, muita destruição, ok? Mas mudando esse quadro, o que foi que eles pensaram? Abertura comercial. Então, para que realmente o país se reestruturasse e passasse a se desenvolver de uma forma significativa, precisaria abrir o comércio. E assim foi feito. Então, é a chamada dinastia Meiji. Então, nesse período, quem é que liderava? Quem era o grande líder? Quem era o grande comandante? O imperador Mutsuhito. Então, quais foram as estratégias? Primeiro ponto,
a abertura dos portos. Ele via no mercado externo a possibilidade de realmente desenvolver economicamente. E assim foi feito. Mas aí ele decretou leis, e essas leis tinham a ver justamente com o desenvolvimento econômico. E por incrível que pareça, ele colocou alguns pontos importantes que precisaria ser investido, como por exemplo, a escolaridade obrigatória. Primeiro ponto, pessoal, de um país desenvolvido é investir na sua educação. A educação é a base de qualquer nação. E assim foi feito. Eles deram educação de qualidade, consequentemente no futuro teriam uma mão de obra de qualidade, profissionais realmente altamente qualificados, né, que pudessem desenvolver a economia do país. Planejamento familiar é um outro ponto muito importante. Um país que se preza, um país que ele é desenvolvido, ele controla sim a sua população. Quanto mais pessoas, mais problemas sociais, mais desemprego, submoradia, né, problemas que o governo ele precisaria enfrentar. Então, o planejamento familiar ele é necessário nos países desenvolvidos. O Japão, mesmo que sendo um país pequeno, mas ele possui ali uma das 10 maiores populações do mundo, para você ter uma ideia. Um país pequeno, mas de uma população muito grande. Então, planejar as famílias, né, controlar o número de filhos por famílias é realmente algo necessário e interessante de se fazer, e assim foi feito. E a criação dos abatsus, que eram grupos financeiros, grupos de empresas que se uniam para fortalecer a sua economia. Empresas que até hoje se estruturaram e que têm influência no mercado internacional, que eu vou citar daqui a pouco. Vamos lá. Resultados. Criação de uma mão de obra qualificada. Então o Japão é muito conhecido realmente pela boa estrutura com relação à mão de obra dos seus profissionais. Mercado consumidor cada vez mais forte e bem estruturado. Lembrando que o Japão ele tinha a ideia de produzir principalmente para fora, mas não quer dizer que ele não tinha essa visão também do consumo interno. Mas a grande sacada, digamos assim, era produzir para o mercado externo, para exportação. Era uma grande plataforma de exportação e assim foi feito. Grandes empresas, né, visando aí o comércio externo, como eu falei. Entre o século XIX e o século XX, o Japão já se constituía na maior potência econômica da Ásia. Então toda uma estratégia foi traçada na era Meiji e que teve como base, como eu falei, a educação, o planejamento familiar e a criação de empresas fortes, empresas que se conectavam, interagiam, se uniam para fortalecer a economia do país. Então o resultado, como a gente pode perceber na atualidade, é um país muito forte, muito consistente, muito influente na economia e no cenário mundial. Agora sim chegamos aos tigres asiáticos. Por que eu falei do Japão anteriormente? Porque os tigres ele é baseado na estratégia e toda a estrutura japonesa. Então, a maioria das empresas hoje, tendo como base a indústria, veio por influência do Japão, tá ok? Então toda a estrutura, toda a estratégia de comércio visando o mercado externo foi se baseando na estrutura japonesa. Mas vamos lá. Por que tigres asiáticos? Claro que aqui eu estou me referindo ao animal, ao tigre. Então o tigre é um animal muito rápido, muito ágil, habilidoso, tá certo? Então eles fizeram essa relação entre os países com esse animal, por conta do rápido desenvolvimento econômico, por conta da habilidade, da estratégia que eles tiveram. Então houve um grande desenvolvimento em pouco tempo, né? E que a indústria ela se desenvolveu muito rapidamente, dando toda uma estrutura para esses países, visando sempre o mercado externo, que foi influência e estrutura japonesa que eu coloquei anteriormente. Quais são os países que formam os tigres? Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. Lembrando que Hong Kong é uma região administrativa especial, que faz parte da China, do sudeste da China, mas é uma região autônoma, ou seja, caminha com suas próprias pernas, tem a sua influência no mercado internacional, principalmente no que se trata do desenvolvimento tecnológico, tá ok? Vamos lá, mas como é que está configurada aí esses países? A base econômica, as exportações, é claro, são conhecidos como plataformas de exportações, indústrias estrangeiras vêm do Japão. Então toda a estrutura de base, toda a estrutura inicial veio do Japão. Hoje é uma região autônoma, que ainda recebe influência de países como o Japão, por exemplo, uma pequena influência da própria China, né? A região não está localizada, mas a configuração realmente de autonomia é muito forte, né? É uma região, como eu falei, especial e consegue se manter de uma forma independente. Motivo: mão de obra barata, baixo custo de produção. É uma região bastante interessante, porque a mão de obra, além dela ser de alta qualidade,
pessoas realmente preparadas, mas ela tem um baixo custo nessa região. Então são muitas pessoas trabalhando, uma produtividade muito acelerada, com qualificação profissional, mas que o custo é baixo. Então isso para eles é muito importante, é muito interessante para o seu desenvolvimento econômico. Participação do Estado, infraestrutura básica. É muito importante que o governo ele invista, que ele mantenha uma relação de sociedade, de investimentos, né, de subsídios para que essas empresas, para que essas indústrias elas possam realmente se desenvolver. Então a participação do Estado nesse sentido ele é muito forte, tá ok? Então tendo a participação do governo, as empresas elas conseguem se integrar cada vez mais e se desenvolver tanto internamente quanto no mercado aí internacional. Mas qual é a base, qual é a estrutura de investimento por parte do governo, juntamente com essas regiões, com esses países? Transporte, comunicação, educação e mão de obra qualificada. Pessoal, isso é a base, isso é a estrutura de todo o país para que ele possa se desenvolver. No caso do Brasil, o Brasil com todas as regalias, podemos dizer assim, toda a riqueza natural, toda a estrutura que o país tem, mas ainda não consegue se colocar como um país desenvolvido. Aí eu digo para vocês, tudo é uma questão de administração, de gerência, de aproveitar realmente o que um país ele consegue oferecer de riqueza, de produtividade, ok? Olha aí o exemplo do Japão, olha aí o exemplo dos tigres asiáticos. Tudo é uma questão de gestão, aproveitando-se de toda a riqueza que aquela região ela lhe oferece. Vamos lá. Começando pela Coreia do Sul, é o destaque entre os tigres asiáticos, é a região mais desenvolvida dos tigres asiáticos, tá certo? Vamos saber o porquê. Ela é o país que, na verdade, é muito mais semelhante, né, com relação à realidade japonesa e meio que seguiu ao pé da letra toda a estrutura, toda a base, né, que foi desenvolvida pelo Japão com relação ao desenvolvimento, principalmente como base industrial. Limites, tem a questão do nacionalismo, que é muito forte, né? A entrada de empresas estrangeiras são controladas, o capital externo entra na forma de empréstimos ao governo. É muito interessante sempre você se estruturar como uma base autônoma, ou seja, você cria uma relação de sociedade, mas não de dependência. Alguns países entram, alguns países investem, né? Alguns países colocam empresas para funcionarem nessas regiões, mas aí como forma de participação e não como relação de dependência, ou seja, elas são controladas, elas entram numa forma de empréstimo para que eles possam investir, né? Pagar essas dívidas e manter aí a sua autonomia, não criando uma relação de dependência. As empresas chamadas de chaebol é a mesma estrutura dos zaibatsu, né, no Japão, são grupos familiares apoiados pelo Estado. Então são empresas que se unem, se conectam, se fortalecem e que ainda têm a influência ou a participação ou o apoio muito grande aí do Estado na sua configuração, né, no seu funcionamento. Como por exemplo, eu posso citar aqui a Hyundai, a Samsung, a Daewoo, né, que é de automóveis, e a Look Goldstar, para quem não sabe, é a famosa LG, tá ok? A permissão das multinacionais, a chamada Joint Ventures, que é o empreendimento conjunto. Então, sempre trabalhando de uma forma integrada para que fortaleça a sua economia e para que essas empresas possam se desenvolver conjuntamente. Então, essa é a grande estratégia, é a grande sacada da Coreia do Sul. Vamos lá. Partindo aqui para a economia, né, de outros tigres, como por exemplo Taiwan, Singapura e Hong Kong. Com relação a Taiwan, as empresas de grupos familiares de pequeno porte e de grande porte por parte do Estado, né, empresas sob a influência dos Estados Unidos e também do Japão. Também é uma região bastante desenvolvida, também é uma região que produz produtos diversos com relação à tecnologia, produtos de alta qualidade conhecido mundialmente, né, como por exemplo a própria ASUS, né, que fabrica aparelhos celulares, notebooks, tablets, ou seja, todas essas linhas de produtos, né, Taiwan ele consegue fabricar, além de placas e vende para outras marcas, como por exemplo a própria Samsung. Então é uma região que ela está muito conectada com relação à produtividade, com relação à tecnologia de ponta e que realmente ela é bem aceita no cenário mundial. Singapura, empresas petrolíferas, eletrônicos e microeletrônicos. É um grande diferencial, né, a questão da mineração do petróleo, que é muito forte nessa região. Também se destaca com relação à parte tecnológica, né, eletrônicos e microeletrônicos. Hong Kong, como falei, é uma região especial, né, administrativa, autônoma, pertence ao Sudeste Asiático, mas tem sua autonomia, né, tem seu desenvolvimento, digamos assim, independente da China, tá ok? Produz tecidos,
eletrônicos de uma forma geral, vestuários, calçados e plástico. Então é uma região bastante diversificada, bastante desenvolvida e que também exerce muita influência aí no mercado internacional. Tá ok? Vamos lá. E agora tem os chamados novos tigres asiáticos ou tigrinhos, né, como alguns colocam. Então são países que seguiram a mesma lógica de desenvolvimento dos tigres asiáticos, é claro, se baseando no Japão, que foi a base de todo esse processo aí. Quais são os novos tigres asiáticos, né? Lembrando que a participação sempre dos Estados Unidos, que é uma grande potência mundial, é um país que ele tem uma visão muito ampla com relação ao desenvolvimento, né? Então, se ele percebe que um país ele pode ser importante, pode ser interessante para que ele possa investir, ele faz isso, né? De certa forma, ele vai obter lucro futuramente. Então, ele cria essa relação de parceria para que também eles possam trazer tecnologia para o mercado interno. Mas lembrando que os Estados Unidos ele é um país muito protetor, né, dos seus produtos. Então, ele bloqueia muitas vezes o mercado. Mas nesse caso, a partir do momento que eles passam a investir, eles têm essa relação de troca. Mas outros países, por exemplo, ele meio que barra, né, os produtos. Por quê? Às vezes os produtos se apresentam com a mesma qualidade, tá certo? Mas com um custo-benefício muito mais baixo do que é apresentado nos Estados Unidos. Então ele tem muito controle com relação a isso. O Japão também e a Europa. Então todas essas regiões exercem uma certa influência no desenvolvimento aí desses países, tá ok? Então tem essa participação, tem essa parceria. Quais são eles? A Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Destaque: as indústrias de bens de consumo não duráveis, como assim? A produção de tecidos, produção alimentícia, produção de calçados, brinquedos e eletrônicos, tá certo? Então, produtos de bens de consumo não duráveis, ou seja, que tem uma vida útil, digamos assim, um pouco menor, né? E que a gente precisa estar sempre ali comprando e comprando cada vez mais. Então, essa é a grande estratégia. Eles lançam o produto no mercado, esse produto ele tem uma vida útil e com o tempo você vai precisar trocar. E aí vai mantendo sempre o ciclo de consumo e eles produzindo cada vez mais e lançando aí no mercado mundial. E a base também são as exportações, né? Então sempre o mercado externo abastece o mercado interno, mas a visão maior, a grande estratégia, o grande objetivo é produzir para o mercado internacional, que aí realmente vai alavancar cada vez mais a sua economia. Tá ok? Então falamos um pouquinho sobre o Japão, falamos sobre os tigres asiáticos, que realmente é o foco do nosso estudo para esse roteiro, e citamos aí os tigrinhos, que foram países que surgiram mais recentemente, né, são os novos países industrializados e que vêm desenvolvendo também cada vez mais aí no cenário mundial, enfatizando a indústria e principalmente o ramo da tecnologia, tá ok? Qualquer coisa, se eu chamar, valeu, até a próxima, tchau, tchau.